Boa tarde, pessoal. Então, estamos aqui começando mais um momento do nosso Circuito das Profissões. Meu nome é Carmen Dornelles, eu sou consultora do Programa Orienta e estou aqui hoje, serei apresentadora, então, da nossa próxima hora, então, que é para falar um pouquinho sobre o curso de administração. Né? Mas antes disso tudo, gente, eu gostaria de convidar vocês a nos seguirem nas redes sociais. Vocês que estão no Rio de Janeiro, seguem então o Programa Orienta IBMR. Vocês que estão em Porto Alegre, aqui no Sul, nos seguem então pelo Programa Orienta FADERGS e Programa Orienta Uniriter. Vamos aproveitar esse momento para tirar nossas dúvidas, entender um pouquinho mais sobre as profissões, perguntar sobre coisas que nós não falamos, não estamos acostumados a perguntar para as pessoas da área. E vamos assim, vamos até o chat, vamos deixar lá a nossa pergunta. E eu vou apresentar a vocês aqui os nossos convidados, então, dessa tarde, né? Boa tarde, queridos professores. Então, professor Fernando Sardinha, coordenador do curso de administração do IBMR. Seja bem-vindo, professora, no nosso encontro aqui. Né? Também a nossa professora do curso da FADERGS, da Uniriter, a professora Carolina Vanzelotti, e também o professor André Zambuja, que também não vai estar presente aqui com um vídeo, mas está aqui nos escutando e também vai falar conosco, né? Certo, professora Zambuja? Certinho? Sejam bem-vindos e que nós consigamos, então, trazer para os alunos informações e poder contar um pouquinho mais sobre o curso de administração. Obrigada, sejam bem-vindos. Obrigada, querida. Estão me ouvindo? Sim, eu te ouço. Então, professores, gostaria, então, que vocês pudessem se apresentar, então, para os nossos convidados aqui na sala, contando um pouquinho da história de vocês, como foi essa escolha, a profissão, né, que nós, praticamente, em todas as áreas, né, na sociedade, a gente sempre vai encontrar um administrador, e eu gostaria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês. Vamos começar, então, pela professora Caroline, considerando, assim, na tela, que ela já está ali, por ordem, tá, professora? Perfeito. Fernando, assim. Vamos por ordem alfabética. Então tem que ser o André. Tem que ser o André. Professor André, chamando. Vamos lá, professor André. Vamos lá, professor André, nos conte um pouquinho sobre a trajetória. Tá bem, eu vou tentar abrir minha câmera aqui, eu estou com um probleminha de qualidade aqui na minha internet, vamos ver se ela se mantém. Olha aí. Consegue? Que bom, professor, estamos lhe vendo. Seja bem-vindo. Que bom. Bom, muito obrigado, estou bastante feliz de estar aqui com vocês, já dei uma olhadinha aqui no chat, encontrei alguns ex-alunos, alguns alunos desse semestre, então estou bastante feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência como administrador e falar dessa belíssima profissão, né, que é um curso aí que tanto nos traz alegria aqui na nossa Uniriter, né? Então, já me apresentando, sou professor da Uniriter na Escola de Negócios desde 2018 e ministro já uma série de disciplinas aí das mais variadas. Em termos profissionais, pessoal, né, eu tenho uma carreira aí, não vou dizer minha idade, né, para não ficar chato, né, mas são mais aí de 25 anos trabalhando na área administrativa, nos mais diversos setores, e então aqui eu já deixo uma dica, né, talvez surja essa dúvida por parte dos alunos, né. A administração ela é bastante generalista, né, mas também é bastante necessário a gente focar numa área específica, né. Foi o que eu acabei fazendo, né. Eu naveguei por diversas áreas, porém a minha especialidade é em comércio exterior, certo? Certo, obrigada, professor André. Então vamos iniciar um pouquinho então da professora Caroline. Bem, eu sou administradora, sou bacharel de formação, fiz mestrado em administração e doutorado em administração, então eu optei pela linha acadêmica, né? Então eu tenho
17 anos já como professora universitária, trabalhei em algumas universidades e também sempre ao mesmo tempo prestando consultoria, né? Então, assim, isso é uma coisa bem interessante da administração, que te permite estar em várias frentes ao mesmo tempo, né? Então, você pode estar na academia, estar no mercado, né? E isso é uma coisa que é bastante interessante, né? Um administrador, para ter sua formação completa, ele precisa ter essa experiência profissional, né? É muito importante para um professor, especialmente, né? Que tenha a experiência de gestão, a experiência administrativa, para poder, né? De forma mais completa, passar isso para os alunos, né? É mais ou menos como um professor que não tenha experiência prática, né? É mais ou menos como um advogado, como um médico que também só tem experiência acadêmica, né? Então, a gente precisa ter essa união das duas coisas, e isso é uma grande vantagem da administração. E talvez tenha sido uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu escolhi essa profissão, né? A possibilidade de trabalhar de múltiplas formas, né? Em vários ambientes, em vários negócios, né? Muito obrigada, professora. Então, agora vamos falar com o professor Fernando, então, professor? Olá, Me conta um pouquinho sobre a sua escolha pelo curso de administração, então. Que bom, é um prazer estar aqui falando com vocês, né? Com a Carol, com o professor André, com vocês. Falar um pouquinho da administração, falar um pouquinho da minha carreira. Eu também sou apaixonado pelo meu curso, pela minha profissão. Eu entrei na faculdade de administração com 16 anos, foi uma escolha. Naquela época você conseguia fazer isso, então eu decidi fazer administração e eu brinco que quando eu escolhi fazer administração, eu tive que explicar para as pessoas o motivo. E hoje a gente não tem mais que explicar, né? A gente já sabe que o administrador é uma pessoa que, se ele se dedicar, ele tem um futuro brilhante pela frente. Fiz faculdade, fiz a minha faculdade, fui trabalhar numa empresa chamada Tupperware, que vocês devem conhecer. Depois fui trabalhar numa outra empresa chamada Ambev, que a maioria também conhece. E depois desse tempinho eu resolvi fazer o meu mestrado e ir para a sala de aula. Eu fiquei 16 anos numa outra instituição, tem 3 anos agora que eu estou no IBMR aqui no Rio. Eu fiz a mudança, né? Quando eu conheci o professor Felipe, que era o reitor, a Carol deve conhecer também, e ele me apresentou a proposta do IBMR, da Laureate, agora com toda essa integração, eu falei, fiquei encantado e vim para cá, né, para trabalhar com o IBMR. Eu sou consultor também de empresas, tenho as minhas empresas, então, assim, o que a Carol falou é super importante. Você vai encontrar um professor em cada uma das instituições, tanto no IBMR, na Uniriter, na FADEX, você vai encontrar um professor que ele tem o conhecimento, ele tem a teoria, ele tem toda essa bagagem de informações, mas ele tem experiência de mercado. Então, fica fácil para o aluno ali conseguir equilibrar a teoria e a prática, né, que é um grande desafio aí no mundo de hoje. Tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos aí, é um prazer. Coisa boa ouvi-los, né? Vocês percebem que são histórias diferentes, mas que o quanto os três falando, né, professores, a gente percebe assim um encantamento e um brilho no olho de vocês falando sobre a profissão, né? Isso encanta bastante nós que estamos aqui assistindo e querendo saber um pouquinho mais. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, assim, aí a gente pode escolher quem quer responder primeiro, vamos parar ali com a ordem alfabética, né, para não ficar tão didático, né, tão sala de aula, e aí vocês vão escolhendo aí como respondem. O professor contou um pouquinho que aos 16 anos, então, ele fez essa escolha, e a partir dela, então, ele foi explicar o porquê tinha feito a escolha, né? E eu gostaria de saber um pouquinho, fiquei curiosa, confesso, como foi com a professora Carol e o professor André, como foi, assim, essa descoberta, né, por esta área que a gente percebe que oportuniza tantas possibilidades, né, de inserção, e que pudesse nos contar um pouquinho. Foi também aos 16 anos, teve uma história antes, vocês poderiam nos contar como que foi esse momento de vocês? Posso sim. André, vou tomar a frente, tá? Na verdade, a primeira vez que eu fiz vestibular, eu fui para publicidade e propaganda. E aí, menina, eu comecei a perceber o quão difícil era o mercado de publicidade e propaganda, né? Isso na minha época, tu imagina, eu tinha na época 17 anos, 18 anos. Foi assim, ontem, né? Assim,
né, muito rápido, mas naquela época já era um mercado difícil, né, e eu optei, então, por ir para a administração, entendendo que eu poderia ter trilhar um caminho pela área da próxima comunicação, que era a área do marketing, né, mas que eu teria mais oportunidades de empregabilidade, mais oportunidades no mercado. Então, assim, foi uma escolha muito racional, assim, na época, né? E eu não me arrependo em absolutamente nada, porque foi realmente, assim, logo que eu entrei na faculdade, eu participei da empresa júnior, em seguida eu já comecei a fazer estágio, né? Então, assim, são várias opções e oportunidades que existem dentro do curso de administração, né? Então, assim, um estudante de administração, a partir do segundo semestre, já pode estagiar, né? Então, assim, isso te abre uma possibilidade de empregabilidade que poucos cursos têm. Porque como você falou, Carmen, logo no começo, né, precisa de administrador para tudo, né? Você precisa de gente em administração em tudo que é lugar. Então, essa possibilidade de estar logo no mercado foi uma coisa que me chamou muito a atenção. E foi o que me fez optar pela administração. E me chama muita atenção, assim, que quando pensamos em administração, nós pensamos sempre nisso, né, gerindo pessoas e processos, né? Então, o quanto é importante, né, a gente ter esses profissionais nas áreas todas. Eu estou percebendo que a galera aqui está perguntando sobre muitas coisas, sobre livros, sobre como podem atuar, como está o mercado de trabalho. Ao longo do nosso bate-papo, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas se os professores quiserem responder no chat lá, fiquem à vontade também, né? A matemática lá, olha só, se usa matemática na administração, como dizem? Vamos pensar sobre isso. Né? O que vocês acham? Né? Fica a dica, né? Bom, então, assim, a professora falou ali numa questão muito importante. Eu não ouvi o professor André. Perdão, professor André. Me conta a sua história aqui. Desculpa. Tá bom, não tem problema, rapidinho. Bom, a história é um pouquinho diferente, né? Eu acabei dando uma volta um pouquinho mais longa para chegar da administração. E isso também faz parte, né, da vida do jovem, essa busca, essas várias tentativas. Inclusive, hoje se lê muito a respeito, né, que o profissional ele vai experimentar várias oportunidades ao longo da sua carreira profissional. Eu comecei lá com o meu primeiro vestibular aos 17 anos para engenharia química e não me adaptei, vi que não era o meu chão, fiz alguns estágios também na área de fábrica, né? Depois experimentei engenharia elétrica, eletrônica também. Bom, não é engenharia, né? Então, fui fazer o vestibular para ciências contábeis, né? Na realidade, sou graduado em ciências contábeis. Porém, a administração estava me chamando, né? A gente sabe aí que contábil e administração são cursos bastante próximos, né? Correlatos. E o que aconteceu? Eu estava estagiando em uma empresa, na área de ciências contábeis, e fui efetivado uma oportunidade que eu tive, né? Para justamente trabalhar na área administrativa, né? Na área financeira, para cuidar de uma parte internacional, né, a área de câmbio, né, que é uma das rotinas aí da área administrativa. Bom, e aí foi início de tudo, né? Eu acabei fazendo uma inversão, comecei na prática e depois eu acabei buscando cursos, né, que poderiam me auxiliar nessa formação. Fiz pós-graduação em auditoria, que é um segmento, é uma área que pode e deve ser trilhado por um administrador. Depois fiz outro pós-graduação em negócios internacionais, que acabou sendo a área em que eu continuei na minha profissão. E também fiz um mestrado profissional em gestão de negócios, que aí sim, né, consolidou a parte prática e a parte acadêmica. Foi aí que me fez me voltar aí para a academia, né, para ser professor, que também é maravilhoso, né? O administrador ele também pode, né, se direcionar à área acadêmica, que também vai contribuir bastante na sua profissão. É isso aí. Muito, muito linda a história de vocês, né? Vocês percebem, né? Olha o ócio criativo. Eu li esse livro, professora Carol, eu li. Olha só, deixa eu contar algo maravilhoso. Deixa eu contar para vocês algo assim interessante que ficou assim nas falas de vocês, né, dos nossos três professores aqui.
a importância de ser, então, essa continuidade dessa formação, né? Então, vocês percebem que a gente nunca mais vai parar de estudar essa gente, vocês percebem isso? Né? Então, a gente vai descobrindo novos caminhos, novas possibilidades, novas oportunidades, vai se descobrindo, então, ao longo, a gente vai construindo, então, as nossas carreiras, né? Então, ficou bem claro ali quando eles fazem o relato da história deles. Parabéns aos 3 aqui. Eu vou voltar um pouquinho na fala que a professora Carol e o professor André trouxeram, que foi a questão dos estágios, né? Então, assim, o quanto é interessante a gente poder ver essa oportunidade de estágios nas áreas, né? Então, a professora trouxe que no curso de administração a possibilidade do estágio a partir do 2º semestre, né? Então, o aluno, quando entra na universidade, ele já fica pensando eu quero fazer meu estágio, eu quero ter uma vivência com a área. Então, me contem um pouquinho como que é essa ótima oportunidade do aluno de poder se experimentar e também de vislumbrar um lugar, né, nessa empresa, de repente, né? Quantas histórias lindas que a gente tem de alunos que começam fazendo estágios, aí terminam as suas formações e continuam nas empresas, né? Contem um pouquinho para nós como que é essas experiências aí, esses nossos aprendizados. Desculpa, pode ir, vai lá, Fernando. Não, vai lá. Eu só queria confirmar ou até reforçar uma coisa que você falou, né? Hoje o estágio ele é essencial, ele é muito importante, porque acaba fazendo com que o aluno entenda e ele compare essa teoria com a prática. Mas na sua fala você citou uma coisa que eu acho bem interessante, que é a empresa júnior. E eu também participei da empresa júnior, cara. E isso é um mundo que se abre de oportunidades, né? De repente, o aluno que não entende ou não conhece o que é uma empresa júnior é uma empresa formada por alunos, orientada por um professor. O aluno está ali, mas ele não vai receber nada financeiramente. Mas o conhecimento, network que ele recebe é absurdo. E hoje, na área de administração, hoje é uma das áreas que tem o maior leque de oportunidades de estágio. Eu lembro que logo quando eu entrei na Apoer para fazer estágio, era na área de exportação e importação, comércio exterior, e aí fico um pouco alinhado com o professor André, e aquilo ali já me abriu um leque absurdo. Você muda a sua forma de falar na sala de aula, você muda a sua forma de pensar sobre algumas ideias, a ideia dos livros que foram citados aqui, você começa a conversar com outras pessoas que vão te trazendo ideias interessantes para você estar sempre melhorando. Mas, Querubim, eu estou no 2º período, no 3º período não consegui estágio. Não é para ficar preocupado. Agora, você também não pode ficar parado esperando o estágio. Tem outras formas e caminhos que você tem para poder desenvolver essa sua experiência e acumular também mais conhecimento, tá? Só isso. Completando o que o Fernando está dizendo, nas nossas instituições a gente tem uma área de apoio a estágios, né, que pode ser um grande auxílio, que é a área de carreiras, né, que sempre vai trazer novidades, informa sobre não só estágios, mas também editais, concursos, que podem ser super, super úteis para quem... Eu me lembro quando eu estava na graduação, eu participei de um concurso do Sebrae, que era super, super concorrido e tal, a gente se reunia em equipes, era um jogo, aí a minha equipe ficou assim na final do estado, a gente ia, era muito legal. Então, assim, tem uma série de oportunidades que se abrem quando você está na faculdade, né? Além disso, eu me lembro, assim, na época que eu fiz vários estágios, porque, assim, eu tinha como missão de carreira, assim, eu queria trabalhar em várias áreas, eu queria conhecer várias empresas, então, depois da empresa júnior, eu fiz, acho que uns 4 diferentes estágios, e isso, assim, além do networking que te permite conhecer diferentes pessoas, estar em diferentes meios, também me permitiu conhecer diferentes áreas da administração, né? Então, eu fiz estágio no comercial, eu fiz estágio uma coisa super diferente, que foi uma área de inteligência de mercado, né, que não era comum na época, né, lá nos anos 2000, então, imagina, hoje já é um pouco mais comum, mas tudo isso vai moldando a tua formação, né, vai ajudando a tua escolha de carreira, vai te levando para caminhos que não só a sala de aula vai te trazer, mas isso é uma coisa bem legal de falar também, né, Carmen, que a gente tem, o aluno também tem uma parte muito importante como protagonista da sua formação, né? Então, assim, ele tem todas as atividades complementares que ele pode fazer e que vão tornar a sua trajetória dentro do seu curso de formação única,
Tá? Então, quando ele entende que, ao escolher um estágio, ao escolher um curso, uma palestra, ele está formando a sua trajetória, né? Ele está criando a sua carreira. E ele não vai ser igual a ninguém, né? Ele vai ter sempre aquele diferencial que é dele, que é exclusivo, porque ele construiu o seu caminho, né? A importância, então, né, nas nossas escolhas, do nosso protagonismo, nosso comprometimento com a nossa formação, né? Eu acho que é isso que os nossos professores aqui estão dizendo. Eu vou aproveitar um gancho aqui do professor André, que está falando das áreas para a Luana, né, Luana? E ali que o professor falou das áreas que poderia atuar, e aí eu vou dizer, com tantas opções de atuação, professor André agora chamando aqui, né? Como é que fica a remuneração, assim? Tem um piso salarial para cada área de atuação? Como que funciona, professor? Pois bem, como toda profissão, existem os pisos e tetos, né, uma média, né, existe no mercado aí algumas instituições de pesquisa que monitoram isso. Então, eu posso dizer que a remuneração da administração ela é bem variável em função da ampla gama de atuação que o profissional de administração pode ter. Mas a gente pode falar em termos aqui de piso, de uma maneira bem geral, né? Algumas instituições fazem esse cálculo e dizem que uma média, uma faixa salarial hoje no Brasil está em torno de R$ 3.500 a R$ 4.000, né, para um administrador formado. Isso em termos de Brasil, né, pessoal? É importante destacar também que existe uma variação entre os estados, né? A gente vai ver, por exemplo, São Paulo, tradicionalmente existe uma margem um pouco maior de salários, né? Aqui nós estamos falando do Rio Grande do Sul também, acompanha um pouco São Paulo, Rio de Janeiro, né? Ou seja, os grandes centros acabam pagando melhor. Mas aí a gente tem, em termos de piso, né, o Conselho Federal de Administração coloca como piso em torno de R$ 2.000, né, para aquele que está iniciando, né, é um salário menor, 2.500, em torno disso, o Conselho Federal de Administração nos dá para quem está iniciando na carreira de maneira geral. Mas aí, né, o administrador ele pode chegar a cargos dentro da empresa aí, como presidência, né, e outros que aí o céu é o limite, né, pessoal? Como eu sempre falo, né, a questão salarial a gente sempre tem que colocar como um resultado, né? O objetivo do administrador de qualquer outro profissional, né, é buscar justamente, né, os seus objetivos, né, primordiais como profissão, contribuir para a sociedade de alguma forma, né? E o salário, o bom salário, vai vir com certeza como resultado de tudo isso, né? Muito obrigada, professor André. Uma outra pergunta que eu vi que rolou aqui no chat, que é o seguinte, se precisava saber inglês, né? Eu não vou lembrar quem foi que falou, tá mais acima, mas aproveitando isso, vamos falar um pouquinho de quais conhecimentos, o professor acabou de dizer que a questão salarial também tem todo esse viés importante de saber o quanto esse profissional está apto para, né, para atender as demandas, né, da sociedade, do espaço que ele está, né, inserido no trabalho. E aí eu fico pensando um pouquinho, quais são esses conhecimentos extras, a gente pode dizer aqui, que vai contribuir bastante para essa formação desse nosso novo administrador, ou desse administrador aqui? Eu posso ajudar. Foi a Stephanie que perguntou aqui sobre o inglês. Tá eu bem. voltei aqui no chat. Obrigada, Stephanie, professora. Eu diria que para qualquer profissão que você vai escolher, o inglês é muito importante. Em negócios, é especialmente importante se você quiser ter uma carreira de bastante sucesso, né? Você vai ser vetada de algum estágio se você não tiver inglês fluente? Provavelmente não. Tá? Mas se você quiser se desenvolver numa empresa, se desenvolver numa organização, é muito provável que te peçam que você fale inglês, ou que você leia em inglês, que você se comunique de alguma forma em inglês. Existem hoje, né, uma série de cursos, de oportunidades, né, que você pode fazer para melhorar o seu inglês e para desenvolver, e eu diria que sim, é uma das competências, né, para ajudar aqui a Carmen, é uma das competências importantes de um administrador. Outras, Carmen, que você perguntou, né,
O André está respondendo ali também. Alguns aspectos me parece que são importantes, né? Um deles é a questão da liderança. Assim, nem todo administrador precisa ser um líder, mas ter em si aspectos de liderança, ou seja, entender os processos de liderança, compreender que existem aspectos de liderança em trabalhos em equipe, isso é muito importante para um administrador. Então, liderança, trabalho em equipe, assim, aprender a trabalhar. É difícil trabalhar em equipe? É bastante difícil. Dá trabalho? Sim, dá trabalho. A gente até eu vejo na sala de aula, né? Os alunos, eu poderia fazer sozinho trabalho. Não pode. Por quê? Porque é fundamental para um administrador que saiba gerir conflitos, trabalhar em equipe, né? Resolver problemas, né? Isso vai fazer parte do dia a dia. Outra característica que também pode ser importante para um administrador, capacidade de tomar decisão. Então, isso é desenvolvido, isso é treinado durante o curso, mas basicamente a vida de um gestor, de um administrador, é tomar decisões. Você toma várias decisões durante o dia. Então, isso é outra coisa que pode ajudar muito. Comunicar-se oralmente, comunicar-se por escrito, tudo isso também vai contribuir. O André tinha falado anteriormente, e eu reforço aqui, que o empreendedorismo é outra característica bastante importante. Não quer dizer que você vai abrir um negócio assim que você sair da faculdade. Não precisa ser isso. Mas mesmo o intraempreendedorismo, que é o empreendedorismo dentro das empresas, né, ele é muito valorizado. Ou seja, é o perfil de quem faz à frente, né? De quem é proativo, de quem está olhando para as coisas e dizendo, eu posso resolver isso, né? Eu posso tomar essa iniciativa. Então, esse perfil de empreendedorismo, a gente pode colocar dentro de um guarda-chuva maior, né? Que abrangeria proatividade, iniciativa, né? Todos esses aspectos que são bastante importantes num administrador. Obrigada, professora Carol, também professor André pela contribuição. E agora eu tenho uma pergunta, professor Fernando. Professor Fernando, nós percebemos, né, o quanto a tecnologia sempre foi uma aliada, né? As gestões, a administração, cada vez os processos estão mais digitais, né? E aí eu gostaria de saber, a administração mudou muito ao longo dos tempos. O que nós podemos dizer, né, que esse advento, né, que a gente chama de internet, novas tecnologias, tem contribuído, então, para o profissional, para o fazer profissional do administrador? Então, vamos lá. Só voltando um pouquinho no que a Carol falou e com o André, é importante destacar exatamente isso. Quanto mais diferenciado você for no mercado e quanto mais a busca por resultados, maior vai ser o seu salário, certo? Maior vai ser a sua procura. A lei da oferta e da procura, igual a gente conversa em algumas aulas de economia, de fundamentos de economia. E aí, quando a gente vem para a administração, você aborda como que a administração vem evoluindo durante os anos, você vê que antigamente a mudança na administração era muito mais lenta. Né? A Carol estava brincando, na minha época, é ruim falar isso, né, Carol? Mas na minha época funcionava assim, na minha época, eu também falo isso na minha aula e me dá uma coisa por dentro. Mas é interessante perceber que a mudança ela demorava muito para acontecer, mas ela já existia. Hoje a mudança é muito rápida, é muito dinâmica. Certo? É muito. Você vê uma empresa que ela vai ao topo de sucesso, mas ela não consegue se sustentar. E aí você vai acompanhar, são problemas de gestão. Então, hoje você escuta também o mercado falando que a tecnologia veio para tirar o nosso emprego. Mentira, mentira. A tecnologia ela veio para poder facilitar a sua vida. Agora você tem que entender. É uma outra busca importante que tem que fazer, né? Do mais simples, como o Excel, igual comentaram aqui no chat, do mais complexo, né, programa para você entender, facilitar a sua tomada de decisões. Hoje você vê o mundo que a gente vive, o que a gente está fazendo aqui agora seria inviável há um tempo atrás, certo? Hoje a gente está aqui, Brasil, né, Rio de Janeiro, Sul, conversando e interagindo com mais de 120 pessoas. Então, isso só acontece por tecnologia. Então, a dica que eu dou para vocês, aproveitem a tecnologia, usem o máximo possível. Tecnologia não é só WhatsApp, Facebook e Instagram, certo? Aliás, se você souber utilizar essas ferramentas, eu te digo que você ainda vai crescer muito. Mas não é só isso, tem um mundo gigante para você aproveitar de oportunidades e para ganhar muito dinheiro, tá?
Gente, obrigada. Dá vontade de continuar esse bate-papo aqui e não parar mais, né? Mas nós temos ainda uma parte, né, para a gente poder trazer um pouquinho de algumas curiosidades, né, do nosso curso de administração aqui. Então, é quase que uma brincadeira, né? Eu queria, assim, que os professores me ajudassem com 4 perguntas básicas. A gente falou, assim, algumas perguntas básicas. Então, vamos lá. Qual a primeira lembrança de vocês como profissional? Agora o tal do bate-bola, né? Aquele rapidinho, né? Bateu, tum, rapidinho. Quero ouvir os 3. Eu vou ser sincero, eu lembro de um projeto que eu fiz na faculdade, e esse projeto me deu a oportunidade de viajar para apresentar um projeto em Brasília. E aí eu participei desse evento em Brasília, apresentando um projeto, e eu assisti um outro evento. Eu lembro quando eu fui para o hotel, né, que eu olhei assim, eu falei, cara, dá para conquistar o mundo com isso, cara. E eu sinceramente, eu falo para os meus alunos, eu achava que eu ia conquistar o mundo. E assim, cada um tem o seu mundo também, né? Eu conquistei o meu mundo. Mas é importante você saber que a administração vai te ajudar muito nisso. Que legal, obrigada, professor Fernando. Carol, me conta, qual a tua primeira lembrança como profissional? Sabe, Carmen, que eu me lembrei da empresa Júnior. Assim, imagina, eu tinha 18 anos, 18, 19 anos, e aí a gente tinha um projeto com a Ipiranga, na época, né? A Ipiranga distribuidora. Menina, eu me lembro, assim, de ficar absolutamente nervosa, de não saber o que falar, de não saber... Porque, assim, eu estava entrando na faculdade, entrando na empresa Júnior. Então, assim, eu me lembro de me espelhar, isso é muito legal da empresa Júnior, de me espelhar nos meus colegas, que já eram um pouco mais velhos da empresa Júnior, assim, inclusive no que vestir, né? Eu não sabia nem direito de como me vestir. Será que eu boto calça jeans? Será que eu boto uma calça social? O que eu falo? Eu levo um caderno? Como é que eu anoto? Né? O que eu falo? Então, eu me lembro muito disso, assim, de uma insegurança, né? Que é super natural, né? Uma menina, mas que só a partir dessa vivência de empresa júnior é que eu consegui, né, assim, até fazer um atalho, né, pular algumas etapas, porque você acaba convivendo com grandes clientes e aprendendo com os mais velhos, né, o que é muito legal, né. Muito legal. Professor André, nos conta, então, qual a sua primeira lembrança como profissional, então, de administração? Pois é, eu achei legal aqui compartilhar com vocês, né? Até uma história que eu sempre conto para os meus alunos no primeiro dia de aula, porque foi marcante e é importante, porque lida com dois aspectos aqui que diz respeito ao profissional de administração. Primeiro, quando eu era estagiário lá de ciências contábeis na empresa, alguns aninhos atrás, chegou o controle da empresa, né, para os estagiários. Eu estava lá naquele baita setor, aqueles vários biombos, né, e chegou o controle e falou bem alto: estagiários, atenção, né, quem sabe inglês, quem está estudando inglês. E o pessoal com medo, né, achando que ia ser uma pegadinha, respondi em inglês, né, fazendo todas as disciplinas possíveis da universidade, e aí arranjei um tempinho para fazer inglês no sábado de manhã, numa época que não tinha curso online, né, que tu tinha que ir lá na escola para estudar o inglês. Aí eu levantei a minha mãozinha, né, o único, né, e fui lá. Na realidade, era uma oportunidade, né, de trabalho para a área financeira, como eu havia contado, né. Fiz a entrevista, estava estudando inglês, fui efetivado, né, para trabalhar na área financeira, na área de câmbio, mais especificamente. E, pois é, e a segunda questão que eu aprendi também logo de entrada, né, que a administração é um constante desafio. Por quê? Porque o rapaz que estava trabalhando nessa área de câmbio me disse: olha, Neto, não te preocupa, vou ficar aqui um mês compartilhando conhecimento contigo, te passando serviço para que tu possa entender do que se trata a tua nova função, até porque eu não entendia nada de câmbio na época, eu só entrei com o meu inglês básico, né? E, na realidade, ele ficou menos de uma semana comigo, ele já teve que assumir uma nova oportunidade de trabalho, e eu tive que me defrontar com o tal da área financeira do câmbio, né, sozinho, né? Meu grande primeiro desafio, e ali eu fui atrás, buscando informações com colegas, fazendo cursos complementares, buscando palestras, informações de todas as áreas e fontes possíveis para conseguir entregar o resultado que me foi cobrado.
né? Então, essa aí é a dica aí. Inglês e sempre buscar os desafios, assumam os desafios, né? Porque isso vai nos levar para frente. E aí nós poderíamos pensar, né, professor André, que cara de sorte. Não, ele estava preparado, né? Não foi sorte, ele estava preparado, né? Estava se preparando. Que coisa boa ouvir isso. O meme da profissão. Quem me conta um meme da profissão? Ó, eu vou falar um aqui que eu não gosto, tá? O pessoal fala que todo mundo é administrador. Todo mundo é administrador. Isso, quando bate no meu ouvido, eu falei, não, não é assim não. E aí eu começo a defender e falar do meu curso e explicar por que não é assim, como que funciona. Entendeu? Obrigada, professor Fernando. E aí eu já percebo, né, que o professor, desde 16 anos, que tem que estar lá, né, reforçando, né, as suas convicções, né, professor? Tá no sangue isso já, né? Tem que defender a nossa Legal, profissão, muito né? legal. A sua escolha tem que ser defendida. Exatamente. Por isso que é importante a nossa identificação, né, o nosso envolvimento com o que a gente está escolhendo. O meme, professor André, da profissão. Vamos lá, então eu escolhi um que eu achei bastante interessante, que diz muito respeito, né, à profissão de administrador, que é o seguinte: não adianta conhecer o corpo, fazer direito, construir edifícios, se não souber administrar o que se tem. Ok, obrigada. Cara, professora Carol, nosso meme. Carmen, sabe o que eu pensei? Sabe aquele... Não sei se você já viu um meme que é um poste de luz com um monte de fios, assim, todos emaranhados, assim, e diz assim, tudo alinhado. Ai, não vi ainda, mas vou procurar. Esse é o meme da administração. A gente está sempre com tudo junto ao mesmo tempo, agora, tudo para resolver, assim, sendo multitarefas, literalmente. A Lara já viu ali. Já viu, Lara? Viu só, Lara? Eu não vi ainda. Vamos para outra pergunta. Parece mentira, mas é verdade na administração. Parece mentira? Uhum. Essa... Pensou em alguma coisa? Parece mentira. Parece mentira. Parece mentira que você vai usar. Parece mentira que você vai usar matemática, mas vai. Vai usar. E vou falar uma outra verdade. Eu costumo dizer que a matemática, a estatística, a gestão financeira, matemática financeira, eu tenho certeza que você vai amar, porque ele é muito mais fácil na prática do que na teoria. Olha isso Parece agora. mentira, mas é verdade, é verdade. É isso. Ou até mesmo quando você faz pesquisa, né, Fernando? É isso aí. Quando você faz pesquisa, você vai usar estatística, vai ler, vai usar bastante. E assim, é a lógica matemática, mas quando ela é aplicada, você vai ver que faz sentido. Exatamente. Então você vai estudar um negócio que faz sentido. Aí é mais fácil. Dá mais exemplos de matemática. Professor André, vou chamar o professor André aqui para nos dar, então, o depoimento dele. Parece mentira, mas é verdade? Então, a gente sabe que na cultura do brasileiro, né, existe uma certa dificuldade em planejar, que é uma das atividades, uma das atribuições do administrador. Então, parece mentira, mas é verdade na administração que o planejamento é o segredo do sucesso. Boa. Ou seja, planejar é básico para que a gente possa ter sucesso, né, pessoal? Isso é uma coisa que eu encho o saco dos meus alunos, olha, o semestre inteiro, né? Planejar é necessário, é preciso. Muito obrigada. Boa. Vamos terminar, então? Vamos completar a frase agora. Quando eu me formar em administração, eu vou... Eu acho que eu já até falei essa frase. Eu achei que eu ia conquistar o mundo, de verdade, cara. Eu tinha um sonho, eu passava em frente à Ambev, eu tinha muita vontade de trabalhar na Ambev, né? Era um sonho de muitos alunos aqui no Rio de Janeiro, porque eu estudava muito perto. E eu olhava ali, eu ficava imaginando, eu trabalhando naquela empresa, gerenciando uma equipe, falando, sendo ouvido, e isso te faz acreditar no seu sonho e buscar cada vez mais. Eu lembro que a Carol comentou sobre a liderança, sobre comunicação, sobre negociação. Ninguém está procurando um aluno que ele já entre sabendo tudo isso.
Tudo isso a gente tem professor hoje preparado para poder te dar dicas, te orientar, te dar o caminho. E aí você vai buscar conhecimento, a leitura, a habilidade de treinar com as nossas disciplinas, com as nossas práticas, mas quando tiver oportunidade, é com você. Tem que ter atitude. Isso aí. Carol, o que tu pensava? Quando eu me formar em administração, eu vou... Ficar rica. Era só isso que eu pensava. Eu vou ficar rica, óbvio. Rica, não fiquei, né? Mas assim, dá para pagar as contas. Tá ótimo! Aí, galera, olha quem não gosta de matemática aí, ó. Olha só, tem que saber somar essa riqueza toda, né? Professor André, quando eu me formar em administração, eu vou... Bom, eu pensava e continuo pensando, né, e tentando fazer, né, contribuir para um mundo melhor, né, através do meu trabalho, fazendo a diferença para as pessoas, para a sociedade, né, ou seja, a gente, como administrador, a gente sempre tem que ter esse pensamento coletivo, né, ou seja, nada é feito sozinho. Isso é muito importante a gente pensar e colocar nos nossos sonhos desde o início, né, agregar pessoas para que a gente possa fazer junto. Muito obrigada. Eu amei as respostas de vocês, da vontade de querer saber mais. Falem mais sobre isso, né? Me conta um pouquinho dessa riqueza aí, Carol. Me conta um pouquinho, professor, né, de pensar nas pessoas, né? Né? E o professor Fernando também me conta um pouquinho mais sobre a Ambev, né? Então a gente fica, né? Como foi esse processo? Quero agradecer para vocês, então, né? Toparem essa brincadeira aqui, primeiro de completar a frase, dos memes e tudo mais. Mas agora, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para essa galera que está em casa. Aqui estamos com 113, né, participantes na nossa sala. Né, que vocês deixassem um recado bem pessoal de vocês sobre as pessoas que estão interessadas em cursar em administração. Vai na ordem alfabética ou a gente pode falar? Vocês que sabem. Não, eu já cortei isso, já rompi com isso. Fiquei com vergonha quando eu fiz no começo. Bom, como vocês quiserem. Eu acho que tu já está falando, professor Fernando. Então, assim, eu quero agradecer de primeira mão essa parceria com a Carol, com o professor André, com Carreiras, é um projeto bem interessante. E o que eu costumo dizer é que uma coisa que a gente sente de maneira positiva é você ouvir o próprio nome com orgulho. Completando o que cada um dos professores acabou comentando aqui, falando, né, de você se preocupar com as pessoas. Quando você escolhe fazer administração, você não está mudando só a sua vida, você está mudando a vida também de outras pessoas. Quando você toma uma decisão, a decisão que você toma para você é uma coisa, mas quando você toma uma decisão que envolve a vida de outras pessoas, isso é muito importante. A gente brinca, né, que o médico, quando ele erra, o engenheiro, quando ele erra, o administrador também, quando ele erra, ele está impactando a vida de muitas pessoas. Quando a gente vê um país, né, a situação que a gente está vivendo em relação à pandemia, e você vê a diferença que a gestão faz na vida das pessoas, a gestão financeira, cuidar dos seus clientes, as empresas se manterem nesse mercado, eu sinto orgulho de verdade de fazer parte, de ter contribuído de alguma forma para a administração. E assim, o sonho ele não para, né? Então eu vejo hoje, eu fico imaginando os alunos que estão ouvindo a gente falar agora, se projetando daqui a 20 anos, como eu estou com 40 anos. Então, a gente vai se projetando sempre, pensando nesse futuro, e nunca esqueçam isso. Você pode até não escolher a administração, mas você tem que saber planejar, organizar, dirigir e controlar. Ah, eu lembrei, isso aí eu lembro. Eu sou psicóloga, mas eu fiz uma cadeira de administração e eu aprendi sobre isso, professor. Viu só? E uso na vida. Quero que vocês saibam que eu uso na vida e pela vida, viu só? A importância da administração nas nossas vidas. Professora Carol, me conta um pouquinho, então, um recadinho para essa galera aqui que pensa na administração. Acho que o Fernando falou bem legal, assim, né? A administração, ela é, ao mesmo tempo, uma arte e uma função. Né? Assim, ela é uma disciplina e uma função. Então, a gente tem
a gente tem os conhecimentos de administração, mas a gente tem o dia a dia da gente, né, dentro da administração. A minha vida, na vida das pessoas pode ser melhor com a administração? Evidentemente que sim, né? Você vai poder aprender a administrar os seus recursos, a gerir, vou usar outras palavras, né? Gerir os seus recursos, gerenciar pessoas, liderar processos, né? Assim, melhorar. E isso não é só para empresas grandes e tal. Não, gente, a administração está no dia a dia de todo mundo, né? E não só para instituições privadas, mas para instituições com fins sociais, instituições sem fins lucrativos, ou seja, a gente tem um rol de possibilidades de atuação, e acho que essa é uma grande vantagem, né? Assim, que chama muito a atenção de quem ainda está assim, o que será que eu posso fazer? Quando você escolhe administração, você pode fazer o que você quiser. Né? Você pode trabalhar em praticamente qualquer lugar, em qualquer área. E isso é um alívio, né? Muitas vezes é um alívio. Para quem está ainda naquela dúvida, será? Onde é que eu vou e tal? Você pode trabalhar em qualquer área e mais, ajudando, né? Contribuindo para um mundo melhor, contribuindo para uma sociedade melhor, né? Tornando a vida das pessoas melhores, né? Exato, obrigada, professora Carol. Professor André, tem que ser rapidinho, nós estamos com o tempo, o ponto está me avisando aqui que nós estamos excedendo, né? Nosso tempo, mas está tão gostoso, né? Por que não? Mas vamos, é que tem mais pessoas vindo aí com mais informação, mais colegas, né? Então vamos lá. Tá bem rapidinho, então. Queria concluir, então, agradecendo pela oportunidade de estar aqui no Circuito de Profissões, né? Muito legal poder estar conversando aí, trocando essa ideia com os alunos. Agradecer a parceria dos professores da Caroline, do Fernando também. E terminar aqui minha fala da maneira como eu iniciei, né? Dando essa sugestão que eu acho que deu muito certo para mim e para muitos profissionais, que é a ideia de que, uma vez decidido, né, pela administração, que a gente busque ser generalista e, ao mesmo tempo, especialista, né? O administrador, ele precisa ser generalista, ter essa visão sistêmica, porque ele vai estar atuando em diversas áreas da empresa, vai estar contribuindo, colaborando, pedindo ajuda de outros também, né? Então, foi assim que eu também cresci na profissão, mas a gente não pode perder o fio condutor, nós temos que buscar um objetivo bastante definido. E dentro das várias áreas da administração, então, definir uma, duas, três especificações, né? Mas sempre buscar algo que eu sou especialista, que eu sei fazer muito bem. É isso aí, muito obrigado. Eu que agradeço, né? Vocês terem disponibilizado esse tempo conosco, né? Trazendo informação, nos inspirando, né? Cada fala, cada narrativa aqui nos encantou. Muito obrigada aos três profissionais, aqui os três professores. Continuem conosco, a galera que está por aí, né? Para a gente poder conversar um pouquinho mais. Muito obrigada. Não vamos esquecer, então, de seguir, né, o Programa Orienta. Então, quem está no Rio de Janeiro e região, o Programa Orienta IBMR, quem está na região de Porto Alegre, aqui no Sul, então, o Programa Orienta FADEGS, o Programa Orienta Uniriter. Vamos adorar ver vocês por lá, tá bom? Muito obrigada e sucesso para todos nós, professor Fernando. Obrigada, viu? Abraço grande. Tchau, obrigada, tchau. queridos. Boa tarde. Até a próxima. Tchau. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada.